Oi, gente. Eu sou Amanda Calejas, pediatra, nefropediatra e professora de medicina. Oi, eu sou a Dalísia Sade, mãe da Isabela e da Giovana, pediatra e professora da Faculdade de Medicina também. Esse é o primeiro episódio do programa Pediatria em Dose Dupla. Dose dupla, primeiro, porque nós somos duas. É uma dupla de duas, né, Amanda? Exatamente. E segundo, porque, na verdade, nós temos dois objetivos. O primeiro é falar com todo mundo que é apaixonado com criança, com pediatria. Os papais, as mamães, os vovós, todos que cuidam de criança em geral, que queiram aprender informações de especialistas e junto com toda a nossa vivência e experiência, né, Amanda? Aprender um pouquinho sobre o mundo da pediatria, né? É. E o segundo objetivo é falar com os profissionais de saúde que trabalham com crianças. Pediatras, médicos, estudantes de medicina, trazer um pouco de informação também para esse público, né? É verdade. Então... 1, 2, 3... Está começando Pediatria em Dose Dupla! Dose dupla. Um mês o tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu. São 2 e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais, viu? Amanda, nesse primeiro episódio a gente vai começar do começo, né? Exatamente. Então, quando que a gente começa? Quando o neném nasce, não é verdade? Na verdade, começa um pouquinho antes da gestação, né? Mas o desespero do pai e da mãe costuma começar na hora que o bebê nasce, né? E por isso que é importante a informação. Porque o que a gente vê? Que quando o papai e a mamãe já sabem o que vai acontecer com os bebês, eles ficam bem mais tranquilos, né? Exatamente. E nesse primeiro episódio, na verdade, a gente vai falar sobre os primeiros dias do bebê em casa, né? Aqueles primeiros dias que costumam deixar o pai e a mãe cheio de dúvidas, ligações frequentes para o pediatra, desespero, aquele mundo de incerteza. Então, a gente quer trazer um pouquinho dessa informação para vocês, para que vocês consigam ficar um pouco mais tranquilos a respeito do que vai acontecer nesses primeiros dias com seu bebê. E o que a tia Amanda e a tia Dalísia orientam todo mundo? A gente vai trazer aqui para vocês toda a nossa experiência, tudo baseado com bastante embasamento científico, mas também com a nossa experiência de vida, né, Amanda? Exatamente. Bom, então, vamos falar primeiro de uma gestação que não tem nenhum risco, né? Uma gravidez que não teve nenhum problema, que a gente fala que é de baixo risco, a mamãe teve um parto ou cesariano, ou um parto normal, né? E o neném nasceu bem, nasceu no tempo certo, chorou, né, Amanda? Nasceu com peso bom, não teve nenhuma intercorrência que precisou, né, de um cuidado específico. Então, os cuidados que a gente vai falar hoje estão relacionados com esses bebês, né? Onde tudo aconteceu de maneira mais natural, né? Vamos começar falando, então, um pouquinho, na verdade, a gente sabe que o desespero começa na hora que chega em casa, né? Na maternidade, enquanto tem a enfermeira, a berçarista, alguém para ajudar a dar de mamar, a mãe fica um pouco mais tranquila, né? E nas primeiras horas de vida, nas primeiras 12, 24 horas, a criança, ela tá um pouquinho sonolenta ainda, relacionada ao parto. Aí a gente fica assim, nossa, eu fui abençoada. Então, a criança dorme bem, ela fica tranquilinha, né? E aí, realmente, a dificuldade começa quando chega em casa. Mas existem alguns critérios que a gente precisa avaliar ainda no hospital para garantir que esse bebê pode ir para casa, né, Amanda? Para garantir que ele esteja bem para passar esses primeiros dias em casa. Então, ainda na maternidade, a gente tem que avaliar se a criança está conseguindo sugar, né? Se ela está tendo uma sucção efetiva. A gente tem que avaliar se a criança conseguiu fazer xixi. A gente tem que avaliar se ela teve algum grau de dificuldade de adaptação, né? Do mundo de dentro da barriga para o mundo de fora da barriga. Ou se ela teve alguma alteração muito precoce, por exemplo, uma icterícia, alguma outra alteração, né, respiratória. Estando tudo isso bem, a criança vai para casa com os pais, né? E aí começa aí você realmente chega em o nosso casa, podcast. E aí você chega em casa e fala, e agora? Eu tenho um neném em casa, eu esperei tanto, será que eu vou fazer tudo certo, né? Como que chega, gente? Como que começa? Tá tudo preparadinho ali, a gente vai chegando, vai colocando o neném no bercinho, né? E aí a gente começa. Será que tá tudo certo? Será que não tá? O neném, ele passa por algumas adaptações depois que ele nasce. E a gente também, a mulher também. Não é verdade? Então, é tudo novo. O papai também tá aprendendo a lidar com toda aquela situação, né? A amamentação,
os cuidados com o bebê. Então, como que funciona tudo isso, né? Primeiro vamos falar dessa transição? Sim. Eu acho que para a gente entender as dificuldades e as coisas que acontecem nesses primeiros dias, primeiro a gente tem que entender como o bebê funciona. Eu gosto muito de falar isso quando eu faço a consulta pré-natal com os pais que me procuram. Porque, na verdade, a gente tem que entender que o bebê, ele passou 9 meses em um outro ambiente, né? Passou 9 meses dentro do útero da mãe, aonde os sons, a temperatura, a sensação tátil era completamente diferente do que acontece aqui fora. De repente, tudo muda, né? Além disso, dentro da barriga, o organismo da criança funciona de uma forma diferente. Né? O neném não respira, né, Amanda? Exatamente. Como que ele faz a troca do oxigênio? Exatamente, através do cordão umbilical. Então, todos esses primeiros dias, a gente tem que prestar atenção nisso, porque o bebê precisa passar por toda essa adaptação, né? Os órgãos começam a funcionar de maneira diferente, alguns continuam se desenvolvendo, né? E terminando de se amadurecer aqui fora. E a gente está falando tudo isso porque tudo isso pode parecer meio sem nexo agora, mas tudo isso tem relação com o que acontece com os primeiros dias com o bebê. Né, Dalise? É verdade, Amanda. Então, vamos começar falando um pouquinho da esterogestação? Vamos, a esterogestação, assunto que eu sou adora. apaixonada. Queria ter mais um filho para poder aplicar toda a teoria da esterogestação, porque realmente ela é fantástica, né? É uma teoria, né, gente, que é um pediatra que amadureceu essa teoria, e ela fala que o primeiro trimestre de vida do bebê, Amanda, é como se ele estivesse sendo gestado ainda, que ele ainda estivesse dentro da barriguinha da mamãe. Então, se a gente tomar algumas medidas, a gente ajuda com que o bebê se acalme, a gente ativa o reflexo da calma do bebê. E ajuda tanto o bebê quanto o papai e a mamãe passar por esse primeiro trimestre, que é um período bem mais difícil. Então, aplicando essa técnica com o bebê, a gente acalma o bebê, a gente consegue, né, ter mais tranquilidade para fazer todos os cuidados, né, Amanda? Exatamente. E isso, às vezes, faz a gente entender alguns comportamentos do bebê que a gente não entende, né? Por que às vezes, ele julga e ele se incomoda em um ambiente onde para nós está completamente seguro, mas ele, né, não se adapta. Então, a gente tem que pensar como se a gente precisasse fazer realmente uma transição, né? Para o bebê se sentir bem aqui fora. Então, né? A primeira coisa, gente, quando o neném nasce, vem aquela luz e ele, estica o bracinho, né? Meu Deus, onde que eu tô? Antes ele estava ali dentro do útero, todo apertadinho, escurinho, né, Amanda? Então, como que a gente consegue fazer que o bebê se sinta dentro do útero de novo, nesse momento? A gente tem que prestar atenção na questão da luminosidade e na questão do espaço que o bebê ocupa, né? Quando a gente consegue deixar o bebê bem aconchegado, bem acolhido, ele se sente como se ele ainda estivesse dentro daquela barreira de proteção que é o útero, né? Da mãe. Então, a gente ensina a técnica do charutinho ou do casulinho, que é o que as vovós ensinavam mesmo, né? Que é o embrulhar o bebê com os bracinhos bem apertadinhos, né? Como se fosse um casulinho. Então, ele vai se sentir seguro ali naquele casulinho. E pôr para dormir, gente, sempre de barriguinha para cima. Exatamente. Tá? E tomar cuidado também com o material que a gente usa, né, para enrolar o bebê. A gente usa essa técnica do charutinho, mas existe toda uma técnica para dobrar, para você prender, porque lembrar que o bebê dessa idade, ele não se mexe, né? Ele não consegue, por exemplo, se livrar de um tecido que, porventura, vier cobrir o rosto dele. E isso, inclusive, pode se tornar uma oportunidade de um sufocamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa essa técnica de deixar o bebê bem aconchegado. Mas a gente consegue fazer sim, principalmente se o bebê estiver tirando uma soneca, por exemplo, sob supervisão, né, Dalise? Sim, com certeza. E a gente usa essas técnicas para acalmar o bebê. E não necessariamente ele precisa ficar assim o tempo todo. Né? Só para acalmar mesmo. Outra coisa, Amanda, que acalma bastante o bebê, que a gente não sabe, a gente pensa que é diferente, né? Chegou o neném em casa, todo mundo fica assim, silêncio, quieto, ninguém fala nada. Mas, gente, isso é um mito. Quando o neném tá dentro da barriga da mamãe, tem muito barulho lá dentro. E barulho alto, né? Vocês já devem ter ouvido falar do ruído branco. O barulho do ruído branco, o barulho que o neném escuta dentro do útero é o quê? São os movimentos intestinais da mamãe, o coração da mamãe, a artéria uterina da mamãe. Então, a gente consegue imitar isso, que é aquele famoso shh, shh, shh. Ou também barulho de aspirador de pó, de secador de cabelo.
Se não tá conseguindo achar no YouTube o ruído branco, liga o secador de cabelo emergencialmente, que ele vai te bem ajudar. alto, gente. Tem que ser mais alto do que o choro do neném. Exatamente. E o neném, impressionante, também ativa o reflexo da calma, ele vai se acalmando. Quando ele dormir, ficar bem calminho, você pode desligar o barulho, o ruído, que vai ser sucesso. No quinto faltam 4 e eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. E quando chega o sexto, todo mundo já vê que você não anda sozinha. E a segunda coisa que eu acho importante a gente falar a respeito, né, dessa adaptação do ambiente, dessa transição do ambiente intrauterino para o ambiente extrauterino, é a questão da alimentação, né? Como que os bebês comem quando eles estão dentro da barriga da mãe? É, né, Amanda? Como que é, né? Os nutrientes, eles são passados continuamente através do fluxo sanguíneo, né? Que vai do cordão umbilical para o bebê, da placenta para o cordão umbilical para o bebê. Então, pensa que é como se a criança se alimentasse o dia todo, né? E aqui fora que a gente vai ter uma mudança nesse padrão. Aqui fora que a gente vai começar a mudar o nosso ritmo, digamos, de digestão, de metabolização. Então, isso também é uma transição, né? Também. Antes ele era o tempo todo recebendo. Aí ele nasce, né? Corta aquela oferta de alimentos e aí ele vai mamar, ele vai fazer a sucção, né? No início, o estômago do bebê ele é pequenininho, do tamanho de uma cerejinha. Então, o colostro, que depois a gente vai falar em outro momento a importância do colostro e como que desenvolve o leite, ele vem pouquinho, ele vem gota a gota. Então, às vezes as mães acham que o leite tem que jorrar no primeiro momento, mas não, ele vem gota a gota, a natureza é muito sábia. Exatamente. O leite, ele vai aumentando conforme a criança vai tendo a capacidade de lidar com aquele leite, né? E é por isso que a gente indica a livre demanda, né? Exatamente para o bebê sugar o quanto ele consegue e a partir disso o corpo da mulher vai entendendo o quanto ele precisa fazer a produção do leite, né? Então, essa adaptação acontece assim. Exatamente. Então, ele recebeu o nutriente o tempo todo do umbiguinho, ele nasce, e aí ele vai mamar. E aí ele mama mais vezes mesmo, porque ele é pequenininho, o estômago é pequenininho, e o leite, aos poucos, conforme ele vai crescendo, naturalmente o leite vai aumentando a sua quantidade. E a gente está falando isso porque é muito importante citar que não existe uma regularidade nas mamadas, né, da Lizzy, nos primeiros dias de vida. A gente não pode querer aplicar aquela regra de a cada 3 horas. Pôr celular para despertar, relógio. Realmente, nesses primeiros dias, é livre demanda que a gente faz para criança. E aí, o neném que come tem que fazer cocô e xixi, né, Amanda? Exatamente. Mas começou a entrar, tem que começar a sair, né? Como que fazia isso dentro da barriga, gente? Olha, dentro da barriga, só engolia o líquido e saía o líquido. E fazia xixi, e fazia xixi, que também era o líquido. Amanda, que é nefro. Fazia xixi dentro da barriga? Fazia xixi dentro da barriga, mas não era xixi, mas saía alguma coisa, né? Agora o cocô, não. O trânsito intestinal, ele não funciona como vai funcionar aqui fora. Aqui fora, a partir do início da alimentação, que a gente começa a ter os primeiros gatilhos do nosso tubo digestivo, né? E aí sim a gente vai esperar o nosso primeiro cocô, que chama como, hein, Lizzy? Mecônio. Tem algumas crianças que demoram um pouquinho para fazer o primeiro cocô, tá? Isso não deve ser um motivo de pânico, né? Lembrar que o mecônio, ele é um cocô bem escurecido, às vezes os pais se assustam, ele parece um piche, né? Ele é meio esverdeado, verde piche. Escuro, E ele é um pouco mais grosso, porque exatamente ele vai tirar de lá de dentro, na verdade, né? Tudo aquilo. E só depois que a mamada estiver efetiva, que a gente vai começar a produzir. Terceiro dia, por aí, ele começa a ficar mais amareladinho, exatamente, que aí a gente vai começar a produzir as fezes. E aí é lindo, gente. A gente fica tirando foto do mecônio. Do primeiro manda pra pediatra. Pediatra, é assim que é assim. É assim, é normal, essa cor tá normal. Então, assim, ó. Pode mandar foto, gente. Pode mandar, pode mandar, a gente não se importa. E lembrar, então, que o cocô nem sempre sai nas primeiras horas, né? Ele pode demorar, às vezes, até 2 dias para ter a primeira evacuação e ainda ser considerado normal. Né? E a partir da progressão da alimentação, o cocô vai ficando amarelo e geralmente um amarelo líquido, né, da Lizzy? E é normal, viu, gente? O neném pode fazer cocô toda vez que mama. Que não significa que é uma diarreia. Ou ele ficar até em torno de 7 dias, o neném que mama exclusivamente no seio, sem evacuar, também é normal. Lógico, se ele estiver bem, a barriguinha estiver molinha, ele estiver ativo, né? Se você observar algum sinal de a barriguinha ficar estufadinha, o neném vomitar muito, ele tá hipoativo, a gente tem que pedir pro pediatra avaliar. Mas se ele tá bem, animado, sugando, pode ser normal, sim, tá?
Exatamente. E o xixi também. E o xixi. Aí eu vou deixar pra tia Amanda falar, né? Eu gosto de xixi quase o mesmo tanto que eu gosto de pediatria, entendeu? O xixi, na verdade, ele é como sempre, ele é muito importante como uma forma de monitorização clínica da criança, né, Dalise? Amanda, dá pra observar? Como Sim. que a gente observa? Porque o xixi, assim como o cocô, a gente tem que esperar, né, as primeiras absorções ali, os primeiros estímulos, e aí o xixi começa a ser produzido. No começo, ele pode ser um pouco mais escurinho, ele pode, inclusive, vir acompanhado de alguns cristalzinhos que simulam como se fosse um sanguinho na fralda, pequena quantidade, né, isso é normal. Tá? E aí, com o aumento das mamadas, com o aumento da hidratação, a gente vai esperando que esse xixi vai se clareando. Então, um sinal, por exemplo, de que a criança está mamando bem, de que ela está bem hidratada, né? Um sinal muito importante que a mãe consegue monitorizar em casa é a quantidade de xixi que a criança faz, né? E a gente espera que a cada mamada, a criança tenha um pouquinho de diurese na fralda. Lembrar que nessa idade, como eles não controlam a bexiga ainda... Diurese é xixi, né, Diurese mãe? é xixi, desculpa, Diurese é gente. xixi. Diurese é xixi. A gente espera que conforme a criança, né, vai mamando, o xixi vai saindo, né? Então, uma média, assim, a gente espera, depois que a amamentação está bem estabelecida, de 6 a 7 fraldas de xixi por dia. Ah, eu tinha essa dúvida, sabia, antes? Quantas vezes é normal eu ficar trocando a fralda? Exato. Então, em torno de 6 a 8. 6 a 8. 6 a 8 trocas. Né? No dia, né? No dia, nas 24 horas. Isso, exatamente. De xixi. De xixi. Então, não se assustem, né? Se no primeiro dia não tá fazendo tanto xixi, porque às vezes o xixi demora para começar a sair, né? Mas é uma coisa que a gente sempre tem que observar. E qualquer dúvida, né? Procurar o pediatra de vocês para tirar se está adequado ou não, de acordo com a ingesta da criança. A gente considera que o rim é um filtro, né, Amanda? Exatamente. Por isso que ele é um órgão lindo, né? Maravilhoso. Lindo, nossa. Realmente, não, é muito importante. Sabe o que é legal também, Amanda? Que às vezes a gente se assusta. Na primeira semana, os primeiros 10 dias de vida, o bebê perde um pouquinho do peso. Também, né? E a gente não tem que se preocupar com isso. Isso é absolutamente normal. Até porque dentro da barriga ele tinha um excesso de água, né, Amanda? Exatamente. E aí o rim funcionando bem, exatamente, ele vai perder um pouquinho de peso e recupera o peso do nascimento, se ele estiver mamando bem, em torno do 7º ao 10º dia, né, Amanda? Exatamente. O bebê nasce com aquele pezinho, mas ele tem um pouquinho de inchaço. Nos primeiros dias ele perde isso através do xixi, do cocô e tudo mais. E aí ele começa a recuperar. E isso é uma coisa que é muito importante. A perda de peso nos primeiros dias não deve assustar os pais. Isso, às vezes, desestimula a mãe que está tentando fazer o aleitamento. Porque, perdeu peso, mas é normal. Bebês em condições normais, como a gente falou no início do episódio, eles podem perder até 10% do peso, né? Dentro de um intervalo de tempo. E ali, a partir do 7º dia até o 10º dia, recuperar o peso do nascimento, né? Por isso que a gente marca a primeira consulta do bebê, né? Em Nessa torno de fase 10 dias, 7 a 10 dias. Não adianta marcar muito antes, nem muito depois, se estiver tudo bem. O ideal é que seja nessa média aí de tempo. Exatamente. Tá? Outra coisa que acontece na adaptação da vida de dentro da barriga para fora da barriga é a mudança com relação às nossas células do sangue, né? Dentro da barriga, o bebê não respira, então ele está num ambiente de pouco oxigênio. Ele precisa de mais células que carreguem o oxigênio para manter o corpo com oxigênio suficiente, certo? Essa célula é a hemoglobina. Hemoglobina, né? Depois que o bebê nasce, que ele respira, ele está, digamos, dentro de um ambiente que tem uma oferta maior de oxigênio. Né? Então, com isso, essas células, elas perdem um pouco a utilidade. Não precisa de tanta, Não precisa né? de tanta. E uma parcela delas é destruída. Nessa destruição, a gente forma um pigmento que se chama bilirrubina, que dá a tão famosa, né, Dalise? Icterícia. Tirícia, como chamava a minha avó. Tirícia. Dá chá de picão. Todas gente, não pode. Nem banho. Chá de picão não, chá de picão não. Não. Todas as crianças, elas têm um pouquinho de icterícia. Pode ser normal, né, Amanda? Normal. A icterícia pode ser normal. E quando que ela é normal? O que a gente observa pra gente falar, não, essa icterícia é normal? Geralmente é aquela criança que tá amarelinha no rostinho, aqui no peito, só um pouquinho no peito. E que é aquela criança que tá com uma boa curva de peso, que tá mamando bem. Essa é a criança que a gente fica tranquilo com relação à icterícia. Mas a icterícia, sempre que visualizada pelos pais, ela deve ser, sim, referenciada ao pediatra, né? Pro pediatra avaliar. Antes das primeiras 24 horas, o neném não pode ficar amarelinho. Ele não pode ter icterícia, tá, gente? Então, nas primeiras 24 horas, ficou amarelinho. Você observou que tá ficando amarelinho,
já entre em contato com o pediatra para uma avaliação, porque não é normal. Só depois das primeiras 24 horas. Exatamente. E aí a gente tem essa icterícia que a gente chama de fisiológica. Fisiológica. Né? Que em alguns momentos ela pode ser agravada. Então, a partir do momento que a icterícia fica visível aos pais, o ideal é que a gente comunique o pediatra desse acontecimento para uma avaliação. E na maioria das vezes, ela é inofensiva, ela vai se resolver sozinha e é uma coisa que a gente não precisa se preocupar, tá bom? Isso aí. Gente, a gente sabe que é muita informação, né? Os primeiros dias do bebê tem muita coisa pra gente falar. Calma, respira. Vamos respirar. Se precisar, ouve de novo. Respira. Nós vamos dividir esse primeiro episódio em 2 partes, né? Pra continuar falando sobre isso, porque a gente sabe que realmente é muita coisa. Então, no nosso próximo episódio, que vai ser a segunda parte dos primeiros dias do bebê em casa, a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados, sobre como dar banho, como posicionar o bebê para dormir, quais são os primeiros cuidados médicos que a gente tem que ter nesses primeiros dias, tá bom? Porque falar tudo junto, eu acho que as pessoas iam, né, fundir a cabeça. A gente gosta de falar, se deixar, a gente vai ficando. Se deixar, a gente vai falando. Certo, gente? Mas olha, mandem suas dúvidas, se tiver mais coisa que vocês quiserem saber sobre a esterogestação, sobre tudo que a gente falou, sobre a transição do bebê, manda pra gente as dúvidas, manda temas que vocês querem ouvir a gente falar, e aí a gente vai falar, né, mano, que a gente gosta, a gente é apaixonada por criança. E a gente a gente é apaixonado por pediatria, a gente é apaixonado por criança e a gente quer se conectar com vocês. E a gente é apaixonado por ensinar, se conectar, né? Meu Instagram é @amandacalejas. E o meu é doutora Dalise Assad. E a gente vai esperar vocês pra gente conversar no próximo episódio. Tchau! Tchau! 8º mês aguenta, que eu já tô chegando. Só quero um jeito de te encontrar. Este podcast foi gravado e editado pela Pequi Produções.